programa Tá Ligado está de volta. E aqui na Praça Getúlio Vargas, falando sobre Enem. Eu estou aqui com o João Vitor, a Lívia, a Amanda, o Cássio, o Aldair e a Juliara. Bom, gente, falávamos no bloco anterior sobre as provas e seus problemas. Então eu gostaria de saber, assim, da gente pontuar essas questões, assim, a prova. A prova foi mais de conhecimentos gerais, os problemas que vocês encontraram no sistema do Enem. Eu queria que cada um me falasse, assim. Um pouquinho, tá com o microfone? Amanda. Ô Bia, aquela escola do Ceará, do Cristo, teve um problema de 6 questões da prova do Enem e levantou-se a hipótese de que poderia ter acontecido de um dos organizadores da prova terem, em vez de ter formulado as questões, ter copiado de algum livro didático. E assim o professor que da escola também copiou as questões. Então poderia acontecer ao acaso essa situação. Então vamos atualizar aqui o telespectador. Você está falando de uma escola no Ceará, que é o Colégio Cristos, né? E que aconteceu um problema de que na prova tinha uma questão que o professor da escola tinha dado em sala de aula, é isso? Sim. E aí suspeita se existe a possibilidade do professor, do Enem, ao invés de ter criado a questão, ter copiado e coincidiu de ter vindo do Cristos. Eu queria esse episódio, gente, do Colégio Cristos. O que vocês acharam? Eu achei que mostrou assim, um déficit muito grande na prova. Acho que foram 11 questões que estavam assim, compatíveis a que o colégio deu, que eu vi no site, acho que da Globo, assim, 11 questões. E tipo assim, eu achei isso uma falta de respeito, assim. Porque essa prova, ela tinha que ser feita exclusivamente. Então, não existia possibilidade dos alunos já terem tido acesso antes. E querendo ou não, por exemplo, o Enem, ele abre porta para muitas faculdades. São poucas as faculdades que ainda não aderiram. Então, para um cara que está querendo medicina, o que são 11 questões à frente? Talvez essas 11 questões ele não conseguiria resolver, mas ele estudando nesse colégio, Cristos, talvez essas 11 ele conseguiu resolver na lógica. Ele bateu o olho, peraí, eu já vi essa questão, e marcou a letra. Então, 11 questões bota o candidato muito à frente. Então, eu acho que isso foi uma falta de respeito com quem fez. Aí teve a questão de se anulariam ou não o Enem. Eu acho que, assim, realmente não deveria ter anulado, porque era uma prova, assim, gigantesca, pegou o Brasil todo, mobilizou muita coisa para agora ser anulada. Mas isso é um erro, novamente, para ser revisto. Entendeu? Outras faculdades também já houveram erros, já tiveram vários erros e tal. Mas esses erros estão acontecendo todos os anos na Enem, está tendo essa anulação da prova, está sendo fraudada, eu acho que tem que ser revisto, tem que ter Polícia Federal em cima aí, para estar vendo. Aldair, que se manifestou aí. Fala pra mim, Aldair, episódio Colégio Cristos, o que você achou disso? Acreditou no que foi pra mídia? Você tem alguma opinião sobre o que realmente deve ter acontecido? Para começar, uma safadeza da maior qualidade. Uma safadeza, uma sacanagem. Porque, igual a colega nossa aqui falou, você começar já 11-0, 11-0 já é um placar difícil de você empatar, né? E não foi só, a legal diz que não foi só no Colégio Cristos, houve rumores de que em Minas também teve caso de um colégio em Belo Horizonte que tinha uma questão similar e no sul do país também teve. Já a questão de anulação é bem assim, retrógrado você falar que tem que anular ou não. Eu acho que o passo que eles tomaram, que foi anular o Enem de todos os alunos inscritos pela escola, foi a melhor coisa. Acho que anular, igual ela falou, mobilizou muita coisa para anular um Enem todo. E anulando por eles e obrigando eles a fazerem o Enem junto com os presos agora no final do mês, já mostram uma certa seriedade. Mas também até quando nós vamos, até no sistema público de educação, nós vamos ter corrupção, que é uma espécie de corrupção. Você está corrompendo milhões e milhões de brasileiros. Esse ano foram quase 6 milhões de pessoas inscritas para fazer o exame. Então, uma corrupção desse tamanho, né? Até quando? Até na educação nós vamos ter corrupção, nós já estamos cansados já, na política, na saúde, no meio ambiente. Agora, o único lugar que a gente prezava ser decente, que educação vai acontecer desse tipo de coisa também, acontecer de a gente começar a fazer sentar uma prova todo mundo de igual para igual, mas uma pessoa já tem 11 questões, uma pessoa não, né? Alguma pessoa ter 11 questões na minha frente, como é que vai ficar isso? Até quando nós vamos ter que suportar isso? Concordo também, é polícia em cima, mas eu acho que não é um problema policial, é um problema cultural brasileiro. Então acho que enquanto nossa geração, a geração que está vindo agora, enquanto ela não aprender com isso,
vai acontecer anos e anos e anos e fraudes e mais fraudes. E você, Juliara, esses erros são aceitáveis? Não, né? Com certeza não. Mas eu acho que, além da gente ficar prejudicado, se acaso eles tivessem outras questões à frente, agora eles também estão prejudicados. Porque será que eles vão conseguir fazer um Enem no mesmo nível que eles tinham conseguido fazer antes? Então, eu acho que não foi culpa dos alunos. Mesmo assim, eles vão sair prejudicados. Esse problema que aconteceu agora, existe a solução. Anula 11 questões ou faz uma outra prova. E aí a Juliara falou, vai fazer uma outra prova, será que vai ser no mesmo nível? Então, ou seja, é agora, consertar vai ser justo? Nesse momento não, porque já fizeram a prova, já pegaram o nível de questão que estariam preparados ou não, agora vão pegar outra completamente diferente, né? Então, eu acho que novamente o sistema do Enem apresentou um erro e que não só essas questões do Colégio Cristo foram idênticas, como de diversos outros colégios apresentaram questões muito similares com apenas algumas mudanças de dados. Então o aluno já estava preparado para fazer ela. Então acho que o momento é de corrigir o Enem para o próximo. Infelizmente não vai poder ficar justo desse ano para esses alunos. Gente, eu queria saber, assim, o Enem, vocês acham eficiente? Vocês acham que foi uma boa ideia? Ou se vocês tivessem a oportunidade de votar, o Enem não existiria? Se funcionasse, seria eficiente. Se tivesse como prevenir isso, para que não ocorra mais nenhuma injustiça. Porque se der melhor para eles por causa da prova, é ruim para mim. Então, dava para funcionar se pudesse funcionar. Se tiver... Deu para entender, não deu? Deu, sim. Se ele funcionasse, funcionaria, né? Vamos ser ambíguos, mas essa que é a verdade. Se fosse assim, ele poderia ser eficiente, mas por enquanto não é. Mas vocês continuam a favor do Enem ou o esquema antigo de só fazer vestibular, enfim, cada um... O Enem podia ser usado para medir como que está o ensino e cada faculdade escolhesse o modo que ela quer para deixar o aluno entrar. Você acha que cada faculdade faria o seu Enem? Então vamos pensar num Enem perfeito. Vamos cada um dar uma opinião aí. Como seria um Enem perfeito? O que tem de errado no Enem que pode melhorar? Vamos ver se cada um fala aí uma coisa. Você foi, cada faculdade, fazer a sua própria prova. O Enem ser aplicado todos os anos, não só para o ensino médio, para estar medindo desde a base do ensino do governo até o final. E... não sei, eu acho que é isso, é ir medindo assim aos poucos e melhorando, porque quando o aluno não tem base, ele não consegue subir, não consegue para o futuro, assim, como um bom estudante. Então, acho que é isso, é ir medindo aos poucos para tentar chegar ao melhor. Uma outra medida também que pode ajudar muito no Enem é a melhoria do ensino nas escolas públicas, para elas se igualarem, de certa forma, às escolas particulares, tanto no seu conhecimento, nas formas de acesso à informação, em qualquer tipo de acesso que o aluno tem que ter. Pois é, porque a ideia do João Vitor parece até boa, né, de cada faculdade ter o seu Enem, mas assim, a gente teria que ter também um padrão, porque aí uma podia deixar a prova super fácil, né, aí seria como um vestibular. É ela ter a sua maneira de deixar o aluno entrar, não é cada faculdade medir todo mundo. O vestibular mesmo, se é a única maneira que a faculdade teria para ela mesma. Ah, sim, isso seria como um vestibular. Existem vestibulares fáceis de passar e vestibulares difíceis de passar. Depende do que a faculdade quer. Quem não concordou aqui? Ele falou no sentido do quê? Do Enem ser de cada faculdade. Alguém ali, no decorrer, falava que o Enem era uma forma de padronizar. Foi isso que alguém falou aí, que era uma forma de padronizar. A ideia do Enem é essa, é padronizar, é colocar todo mundo em pé de igualdade. Eu não vejo o Enem assim como algo muito discrepante. Eu acho assim que a segunda fase dos vestibulares deve mudar. Acho que o sistema vestibular deve mudar o seguinte: a primeira fase ser o Enem e a segunda fase ser específico aquilo que você vai fazer. Tipo, eu vou fazer direito na minha faculdade. Então, prova da segunda fase para mim: história, português, geografia e filosofia e ciências que for. Agora, quem vai fazer engenharia, física, matemática, isso. Eu concordo com isso, mas eu discordo que ele disse que cada um tem que ter seu Enem. Senão nós vamos voltar à época dos vestibulares tradicionais. E aí tudo isso que eles estão querendo correr é com esse paradigma de vestibular tradicional. Então, já que falaram o Enem perfeito, eu ainda consigo enxergar o Enem como um bom método. Acho que as questões são muito bem elaboradas pelo fato de pegar o conhecimento de mundo e pegar um conhecimento aplicado de pouca coisa. A única coisa que eu acho do Enem é conciliar a redação e a prova de exatas, de física e matemática no mesmo dia.
que é um cúmulo, que você não demora menos de 2 horas para fazer uma redação decente. Depois você ainda tem uma prova de matemática, tem uma prova de física. Por mais que ela seja com conhecimento de mundo, ela é uma prova estressante. Aquele negócio de você ficar ali fazendo 90 questões, redação, aquele peso todo, eu ainda acho uma prova estressante. Então eu acho que o Enem perfeito deve ser o quê? Continuar dos mesmos moldes, os mesmos tipos de questões, mas se precisar fazer 3 dias de Enem, não tem problema. O negócio é você fazer o Enem mais descansado e mais preparado possível. Quanto mais descansado você tiver, com mais tranquilidade você vai fazer a prova e melhor você vai sair. Isso não é isso que o governo quer saber? Se você está bem preparado, se você está ligado no mundo, então que seja 2, 3 dias de prova, que seja 3 dias. No caso, mas que seja uma prova mais tranquila. Eu acho que esse número de questões também, 180 questões, é um número exagerado de questões. Eu acho que não precisa disso tudo, que se você for bem em 30, você vai bem em 180 do mesmo jeito. Então eu acho esse número exagerado de questões, essa prova de matemática e física no mesmo dia da redação, isso ainda é algum entrave. Eu acho que a partir do momento que conseguirem conciliar esse tipo de coisa, não precisa nem tirar as provas do mesmo dia, só diminuir o número de questões, vai ficar uma prova bacana e como já é referência no mundo inteiro a prova do Enem. Juliara. Eu acho que o Enem, perfeito para mim, é mais ou menos do jeito que tá, mas com mais justiça, com mais lealdade, honestidade. Porque ano passado, alguém entrou dentro da gráfica e roubou uma prova. Como é que a pessoa entra dentro da gráfica que está imprimindo prova do Enem e consegue pegar uma prova? E outra, celular, caneta azul, preta, vermelha, lapiseira, isso é proibido. Ano passado, na hora da prova, tinha uma foto, acho que no Facebook, se eu não me engano, da prova do Enem. Como isso é possível se o celular é proibido? Eles tinham que fiscalizar. Ano passado eu entrei com, acho que lanche ano passado era proibido. Eu entrei com lanche, eu entrei com caneta vermelha, eu entrei com celular, mandaram colocar o celular debaixo da mesa, mas mesmo assim. Então acho que tinha que ser levado mais a sério, porque parece que é brincadeira o Enem. É isso aí, fica a dica da Juliara de levar mais a sério o Enem. E aqui para finalizar, qual é a dica que você daria para um Enem perfeito? Eu vejo o Enem como pode ser para o futuro, uma boa ideia para o futuro, mas ele ainda tem muito o que melhorar. Por exemplo, ele está vazando as provas muito, como foi dita a questão das 180 questões. Ele é uma prova que chega a ser física e não de capacidade da pessoa. Da pessoa tá lá durante 5 horas se desgastando, fazendo questão, fazendo a redação. E ele também apresenta muitos erros, como eu já ouvi falar, que na correção, às vezes alguns professores não demonstram seriedade na correção e fazem uma correção desigual das provas. Então ele pode funcionar, só que ele ainda tem muito o que melhorar no sistema de ensino. Pois é, gente, você até fechou com uma frase que eu estava querendo fechar o programa. Que o Enem tem os seus problemas, mas o sistema de ensino tem muitos mais, né? E é isso que tem que ser melhorado assim mesmo, porque aí de repente não teria tanta confusão, né? Com o Enem, tanta gente querendo roubar a prova, enfim. Né? Então, fiscalização, pensar mais aí na sequência de provas, dar um tempo maior, o pessoal não se sentir cansado. São algumas das dicas que esse pessoal que participou aqui do programa essa semana nos deu. Espero que o pessoal de casa tenha gostado, espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigada aqui, vocês me ensinaram várias coisas sobre Enem, tá? Eu conto com vocês na próxima semana. Um beijo e até a próxima, galera. Valeu! Olá a todos os telespectadores.